Salve, salve, meus queridos e minhas queridas. E aí, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Vamos aí para mais uma aula de química. Tentar entender mais algumas coisas desse último assunto que a gente está vendo aí do bimestre. Que é o assunto de propriedades coligativas, velho. Então, vamos começar essa parada aí. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to... Bora lá então. Moleque Playboy. Vamos começar a aula então. Hoje o assunto é ainda sobre propriedades coligativas. Mas é um assunto, é a sequência aí do que a gente tem que ver, né? Então a gente vai ver hoje estudar a crioscopia e a ebulioscopia. Estou calibrando aqui o meu mouse. Então vamos lá, galera. Na última aula nós vimos que existem propriedades dos líquidos que dependem apenas da natureza do líquido e da temperatura. Lembra que com natureza do líquido eu quero dizer com as forças ou interações intermoleculares, beleza? Enfim, né? Interações intermoleculares são as interações que ocorrem entre as moléculas, né, daquela substância ali, daquele líquido tal. E da temperatura que esse líquido está sob efeito, né? Se está mais quente, se está mais frio e tal, a temperatura ali do ambiente que ele está. Bom, vimos também então que as propriedades coligativas seriam a pressão de vapor, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Seriam essas três. Essas três propriedades dependem desses dois fatores aí, né, a natureza do líquido e a temperatura, certo? Bom, o que mais que nós vimos? Vimos que é possível alterar a pressão de vapor de um líquido, né, por meio da adição de um soluto não volátil a ele. Um soluto não volátil é aquele soluto que não evapora, beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Essa alteração significa, na verdade, uma redução na pressão de vapor daquele líquido. Tá? Então, ó, por exemplo, aqui nesse gráfico, a gente observa que em uma mesma temperatura, se eu pegar, por exemplo, aqui ó, T1, em uma mesma temperatura T1, o solvente puro apresenta uma pressão maior do que a pressão de quando o solvente está misturado com um soluto não volátil. Misturado a um soluto não volátil. Então é isso que ocorre, né? Ocorre uma redução na pressão de vapor, né? Então fica mais difícil para o líquido evaporar. O que a gente vai ver na aula de hoje? Vamos ver que é possível alterar a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição de um líquido. Não apenas, né, a pressão de vapor, também é possível alterar mais essas duas propriedades. Vamos ver como alterar, obviamente, e como calcular, né? Afinal, esse curso é um curso de exatas, né? Então temos que saber calcular as coisas. Bom, então é possível alterar a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão de um líquido. Isso, né, gostaria que você aceitasse, né, como uma verdade. Tal. Isso é estudado há muito tempo já, né? Eu desenho, não vou desenhar um quadrado, né, cara? Vou deixar aqui, pegar só a caneta e vou desenhar aqui as moléculas. Então, o que acontece, galera? A gente já aprendeu, vocês já sabem, eu já sei, que o que determina o estado físico de uma certa substância vai ser a maneira como as suas moléculas ou seus átomos estão organizados em uma certa temperatura, uma certa pressão, né? E isso, quanto a isso, eles vão ter um certo formato, sei lá. Mas a maneira pela qual os átomos ou as moléculas, né, os constituintes dessa substância estão organizados, é que vão dizer se a substância está no estado sólido, se ela está no estado líquido ou se ela está no estado
gasoso, ok? Aqui o líquido eu vou desenhar mais umas bolinhas aqui só para não ficar muito esdrúxulo no meu desenho, beleza? Qual que é a grande diferença aqui? Né? No sólido, as partículas estão organizadas, elas se mexem muito pouco. Né? Então, o sólido tem um formato definido e tal. Já no líquido, essas partículas ficam mais afastadas umas das outras. Né? Então, o formato do líquido já não é muito fixo. E o estado gasoso, daí a gente tem um maior grau de agitação entre as moléculas, né? Então elas ficam muito afastadas umas das outras. Né? Um estado que não tem forma fixa, né? Nem volume, pode ser comprimido por sinal. Mas o que acontece, né, nessa mudança do líquido para o gás, ou melhor dizendo, né, do líquido para o vapor? A gente tem uma absorção de energia por meio das moléculas que estão ali presentes naquele líquido. Eu vou ter que desenhar um recipiente, né? Muito difícil, às vezes, compreender as coisas quando não tem um sistema, né, de estudo. Apagar essas moléculas aqui de cima, colocá-las aqui um pouquinho mais para baixo. Beleza. Então vamos lá. Quando a gente tem, né, quando a substância está no estado líquido, então as suas moléculas estão um pouco afastadas, né, mas elas interagem entre si, né, mantém o formato coeso, né, e pode gerar inclusive o que a gente chama de tensão superficial, né, dadas as interações intermoleculares que tem ali entre aquelas moléculas. Ok. Quando a gente aquece essa substância, ou quando essa substância é submetida a um aquecimento, essas moléculas começam a absorver essa energia que vem na forma de calor e transformar isso em energia de movimento. Então elas começam a se movimentar com mais intensidade. Né? Em todos os desenhos que a gente vê, esse símbolozinho indica, né, maior movimento. Então as moléculas começam a se movimentar mais. Né? E isso gera um efeito na qual elas não vão mais interagir do jeito que interagiam. Né? Essas interações ficam muito menos intensas. E daí a substância consegue romper essa barreira do estado físico. Né? Quando as moléculas têm energia suficiente, ela rompe essa barreira e se transforma em vapor. Pois bem, né? Se tem só moléculas de uma certa substância, ok, tudo certo, a gente sabe estudar isso muito fácil. Entretanto, pense você agora nesse, né, como é que funciona o rolê aqui. Se a gente coloca um soluto não volátil, essas moléculas de soluto começam a interagir com as moléculas do líquido, como se elas segurassem as moléculas do líquido, né, devido a uma interação ali, como eu posso dizer, favorável entre aquelas moléculas. A presença desse soluto não volátil, então, vai dificultar a evaporação desse líquido e também vai dificultar, consequentemente, a ebulição. Né? As moléculas do líquido vão precisar adquirir mais energia, né? Elas vão ter que vibrar um pouco mais, né? Vão ter que adquirir uma carga energética muito maior, ou muito maior, assim que eu digo, né? Maior do que do líquido puro, para romper essa barreira, né, do líquido para o vapor, justamente por causa da presença do soluto que segura essas moléculas ali. Da mesma forma, quando ocorre o congelamento, essas moléculas precisam se organizar uma do lado da outra, né, para ela sair do líquido e congelar, né, passar para o estado sólido, por exemplo. Essas moléculas precisam se depositar bem direitinho, né, uma em cima da outra, e ficar organizada, ficar coesa. Pense você como funciona quando há a presença de um soluto não volátil, né, de moléculas que estão aqui no meio e estão interagindo com essas moléculas do solvente, essas moléculas do líquido. A presença das moléculas do soluto vai dificultar a formação dessa estrutura mais coesa, que é o estado sólido. E, portanto, para que ocorra a fusão, para que passe do estado líquido para o estado sólido, é necessário reduzir mais ainda a temperatura.
Então vai ocorrer dessa forma que a gente vai alterar a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão de um líquido pela adição de um soluto não volátil. Isso é do ponto de vista molecular, né? Do ponto de vista né? Relacionado à constituição da substância ali. Beleza. Agora, como que a gente faz isso? Então, pela adição de um soluto não volátil. Galera, quando se adiciona um soluto não volátil, ocorre um aumento da temperatura de ebulição desse líquido. Tá? Vou pegar marca-texto. Ocorre um aumento da temperatura de ebulição. Né? Então, o líquido vai ferver a uma temperatura maior, uma temperatura mais elevada. Né? Que eu digo assim, ferver, ele vai entrar em ebulição a uma temperatura mais elevada do que aquela considerada normal para ele. Né? Por exemplo, a água entraria em ebulição a uma temperatura superior aos 100 graus Celsius, caso seja adicionado um soluto não volátil à água líquida. E também, como eu falei anteriormente ali, né, a adição do soluto não volátil à água vai gerar uma diminuição da temperatura de congelamento. Né? Vai ser necessário reduzir mais ainda a quantidade de energia das moléculas daquele líquido para que elas se acomodem em um estado de forma e de organização que seja condizente ao estado sólido, beleza? Então é isso que tem que saber. Adicionou o soluto não volátil, o que acontece com o líquido? Aumenta a temperatura de ebulição e diminui a temperatura de congelamento. Cara, esse é o ponto é o ponto daqui que a gente vai para frente, né, na aula de hoje. Aqui só um exemplo, né, graficamente falando, né, para uma mesma pressão, o líquido puro, né, vai entrar em ebulição a uma temperatura menor do que do líquido com o soluto, né, da solução, do líquido com aquele soluto não volátil. Então ocorre um aumento da temperatura de ebulição. Muito bem. E como que calcula essas novas temperaturas de ebulição e temperaturas de fusão? Na realidade, a gente vai calcular o aumento da temperatura de ebulição, ou seja, vamos calcular um ΔT, beleza? E vamos calcular também o abaixamento da temperatura de congelamento, também um ΔT, entendeu? Usando essas duas formas, usando essas duas equações. Tá? Então, a variação na temperatura de ebulição é igual a uma constante, que a gente chama de constante ebulioscópica, Ke, constante ebulioscópica. Tá? Isso daqui eu tirei da apostila, da própria apostila. Tá? Então, se você quiser acompanhar lá pela apostila, pode ficar à vontade, né? Tá lá esse texto aqui, tá lá esse texto. Então, Ke é a constante ebulioscópica para cada líquido, né? Cada líquido tem a sua constante ebulioscópica. E W é a molalidade. Né? Já retomamos a molalidade, só vamos aqui, né, para a variação da temperatura de congelamento. Então, a fórmula dela vai ser a constante crioscópica, que também, né, cada líquido tem o seu, vezes a molalidade. Então, por meio dessa fórmula, é possível determinar o efeito ebulioscópico e o efeito crioscópico, né, dada a adição de um soluto não volátil. Uma coisa que a apostila fala e que muitas vezes a gente pode fazer nos exercícios que tem, né, na apostila é fazer uma espécie de aproximação, onde a gente aproxima, numericamente falando, a concentração molar da concentração molar. A gente admite que elas são iguais. Então, às vezes, vou pegar minha caneta aqui. Às vezes está falando para você lá no exercício, a gente tem uma concentração, uma solução com concentração 0,1 molar, 0,1W, né? 0,1 molar. É possível, né, que a gente aproxime isso e fale que 0,1 molar é a mesma coisa que 0,1 molar, ou seja, 0,1 mol por litro. Então, é possível fazer essa aproximação. Eu prefiro calcular a molalidade, né? Não vejo problema nenhum, molalidade é uma fórmula fácil de lembrar. Né? Molalidade é o número de mols de soluto que estão presentes naquela quantidade em quilos de solvente que tem ali dentro do recipiente. Né? É isso, é bem fácil.
Então, né, não vejo problema nenhum. Mas às vezes o exercício não te dá em molar, né? Ele te dá em mol por litro. Então daí você já tem que fazer o cálculo ali, né? Você já pode fazer essa aproximação. Bom, então galera, esses efeitos aí que ocorrem, a gente consegue visualizar eles em algumas situações bastante pertinentes. Quando a gente quer gelar uma latinha de refrigerante mais rápido, uma latinha de qualquer bebida mais rápido, é comum que se adicione em um recipiente grande uma quantidade grande de gelo, água líquida, né, e sal, né, sal de cozinha. Tem gente que adiciona álcool também, né, para ajudar no efeito, mas o sal de cozinha é o que causa, né, principalmente o efeito crioscópico que a gente observa para gelar a bebida mais rápido. Né? Então, o que acontece? Quando você adiciona o sal está adicionando um soluto não volátil, né? Essa mistura a esse sistema que tem gelo, né? Água sólida e água líquida. A presença do sal de cozinha vai fazer com que a água, toda a água que está presente ali, não congele mais a 0 graus, mas congele a uma temperatura menor do que 0 graus. Né? Sei lá, a partir de agora, da presença do sal ali, faz a água congelar a menos 2 graus. Não sei. Né? Imagine essa situação. Dessa forma, o gelo que está aqui, se ele tiver uma temperatura maior do que menos 2 graus, ele vai começar a derreter, né? Vai se transformar em água líquida. Ou seja, a latinha de refrigerante vai ficar imersa, ou vai ficar em contato com água líquida a uma temperatura inferior a 0 graus, por exemplo. Ou seja, vai ficar em contato com um líquido mais gelado. E isso vai fazer com que ela gele mais rápido também. Por isso que se adiciona, né, o sal aí na água, ele acaba derretendo o gelo. Para quem já assistiu, né, imagino que vocês tenham assistido a série do Stranger Things, onde na primeira temporada eles pegam uma quantidade absurda de sal para dissolver na água e para colocar nessa piscina. E eles vão lá, acho que na prefeitura, roubar uma quantidade de sal. Esse sal, muitas vezes, em países que faz muito frio, que neva, né, bastante, muitas vezes o sal é jogado mesmo nas estradas, principalmente, para reduzir a temperatura de congelamento da água. Né? Então, a água, ao invés de congelar a 0 graus, vai congelar a menos 2, menos 5 graus. Né? Então, é como se usasse isso para a neve derreter, tá ligado? Porque daí se o local está a uma temperatura, digamos, de menos 2 graus, não, de menos 2 não, de menos 5 graus, por exemplo, né? Eu saí lá e está menos 5 graus. Não, vamos pensar em menos 2, né? Se o ambiente está a menos 2 graus e eu coloco, e a pessoa lá joga sal aqui, né, onde tem neve, numa quantidade suficiente para reduzir a temperatura de congelamento da água até menos 5 graus, menos 2 graus não vai ser suficiente para congelar a água, entendeu? Então a neve vai acabar derretendo, e isso é mais seguro para os carros, é melhor ter água líquida do que gelo ali, né, na estrada, entendeu? Então é uma propriedade interessante essa da redução da temperatura de congelamento. O aditivo que vai lá no radiador do carro uma das funções dele também é essa, né? Imagine num país muito frio, onde faz, né, temperaturas negativas monstro, assim, velho. Tipo, se você deixar teu carro lá na garagem, assim, na frente de casa, a probabilidade da água congelar seria muito grande. Então se adiciona, né? A gente sabe, hoje em dia, todo carro vai aditivo de radiador e tal, justamente porque ele vai ajudar a reduzir a temperatura de congelamento da água, diminuir a temperatura de congelamento da água e dificultar esse processo. Né? Em contrapartida, ou no sentido oposto, ele também está presente no radiador para evitar que a água ferva no radiador, por exemplo, se você for dar um rolezinho no deserto. Né? A presença do aditivo do radiador
junto, né, ali, né, com a água, faz com que a temperatura de ebulição da água aumente consideravelmente. Então vai ficar mais difícil da água ferver. Então daí fica mais seguro, né, de andar com o carro ali, né, e ter certeza que não vai ter problema com o radiador. Beleza? Bom, galera, então, com relação aos exercícios, ué, sim, aqui eu já tenho a resolução, né, da apostila, mas eu gostaria de mostrar a minha resolução dessa parte, tá? Assim, o que eu costumo fazer quando eu tenho um exercício desse tipo. Então, olha só, a amostra de 6 gramas de uma substância orgânica foi dissolvida em 100 gramas de água, originando uma solução não eletrolítica. E meu giz vermelho, branco nem dá para ver, né? Vou pegar o vermelho. 6 gramas de uma substância dissolvida em 100 gramas de água, originando uma solução não eletrolítica. E com temperatura de ebulição igual a 100,52 graus Celsius. Determine a massa molecular da substância. Então esse exercício está na apostila, né, justamente para a gente praticar a aplicação da fórmula da variação da temperatura de ebulição. Então, vamos lá. A variação da temperatura de ebulição é dada por uma constante ebulioscópica multiplicado pela molalidade, certo? Vou apagar esse W aqui, já vamos praticar o esquema, né, cara? Porque aqui, né, agilizado. Vezes a molalidade. Então, ao invés de molalidade, eu já vou escrever assim, ó. Mols, mols não, eu vou usar a letra, né? Letra correta aqui. Caneta. Número de mols de soluto dividido pela massa do solvente. Solve embaixo, solte em cima para representar que é soluto. Então vamos lá. Observe que o exercício não está perguntando nenhum desses dados para a gente. Ele está perguntando qual que é a massa molecular dessa substância, ou a massa molar. Né? Bom, a gente sabe que a massa molar e a massa molecular, numericamente falando, é a mesma coisa. Né? Então aqui eu quero calcular a massa molar dessa substância aí que está dissolvida na água, essa substância orgânica. Ora, se a unidade da massa molar é gramas por mol, eu sei, então, né, vou inferir que a massa molar é a massa dividido pelo número de mols. Opa, aí já começou a ficar interessante. Né? Eu tenho uma equação, né, uma fórmula, que relaciona número de mols e relaciona a massa. Observe que o exercício falou para a gente qual que é a massa da substância orgânica que foi usada, né, que foi dissolvida em 100 gramas de água. E número de mols eu tenho aqui, ó, na parte da molalidade. Será que eu posso, né, então, relacionar essas duas fórmulas para calcular a massa molar? É justamente esse o esquema. A única coisa que é importante sempre lembrar, assim, é que a temperatura de ebulição da água a gente vai levar em consideração sempre 100 graus Celsius. Tá? Não vamos levar em consideração variações de pressão. Né? Vamos levar em consideração pressão, né, normal, 1 atm. Então, temperatura de ebulição da água 100 graus. Repare que depois da adição dessa substância, a nova temperatura de ebulição da água agora é 100,52 graus. Então eu posso calcular a variação da temperatura de ebulição. É só fazer uma menos a outra. Então a nova temperatura de ebulição menos a temperatura de ebulição normal. 0,52 graus Celsius. Beleza. Calculo isso para eu poder começar os trabalhos aqui com a minha fórmula. Então, vou substituir os valores na minha equação. 0,52 é igual a constante ebulioscópica. 0,52 também, está escrito lá. Vezes. Aí agora a molalidade. Número de mols eu vou calcular.
Massa do solvente foi fornecida no enunciado, 100 gramas de água. Entretanto, essa massa tem que ser colocada em quilogramas. Então, 100 gramas é a mesma coisa que 0,1 quilogramas. Agora, fazendo todos os cálculos aqui, passando para lá, isolando e tudo mais, eu calculo que o número de mols é igual a 0,1. Fiz o cálculo aqui, né? E calculei que essa quantidade de 6 gramas equivale a 0,1 mol lá, que está lá dentro dos 100 gramas de água. Fiz isso pela minha fórmula, né? Usando a fórmula aqui da variação da temperatura de ebulição. Agora, eu vou substituir esse valor aqui em cima, ó, onde estava N, eu vou escrever 0,1 mol. E aonde estava massa, vou apagar essas coisinhas aqui, vou apagar esse aqui que eu vou usar esse espaço. E onde estava a massa, eu vou escrever a massa da amostra que está lá dentro do coisa, 6 gramas. 6 gramas dividido por 0,1 mol, 60 gramas por mol. Olha lá. Ah, moleque, aí sim, hein? Então, esse exercício não é muito bom assim como uma coisa mais direta, né, mais incisiva, como que calcula a variação da temperatura de ebulição. Mas ele estava na apostila, né, uma aplicação da fórmula. Né. Normalmente, o que seria mais interessante? Assim, o exercício te fornecer a massa molar, né, para você transformar 6 gramas para mol, e daí sim substituir aqui na equação, né, e calcular a variação da temperatura de ebulição. Legal. Mas, né, só para a gente ver como é que aplica. Eu deixei aqui, ó, o jeito que a apostila resolve. Observe que a fórmula que eles usam para molalidade é um pouco diferente, ó, da minha. Mas dá na mesma, né? É mais difícil essa daí. É melhor saber a fórmula certa da molalidade, né? Sem causar muita confusão. Beleza? Meu Deus, já estou falando há 27 minutos. Pô, o tempo passa rápido quando a gente se diverte, né? Só mais uma coisa a respeito desse exercício. Quando falou solução não eletrolítica, está falando de um soluto molecular, ok? Oh, caramba. Molecular. E também eu posso acrescentar aqui que está falando de algo que não é um ácido, né? Porque o ácido é um soluto molecular que sofre ionização, portanto, forma uma solução eletrolítica, né? Condutora de eletricidade. Então, lembrando que por enquanto, até essa aula, a gente está estudando solutos moleculares. Na próxima aula, a gente vai estudar esses mesmos efeitos com solutos iônicos. Muito bem. Esse aqui também. Ah, sim, ó. Esse daqui é mais legal. Esse daqui eu deixo com vocês. Aí na hora nosso encontro ao vivo, eu resolvo com vocês esse exercício. Tem a resolução aqui, é claro, né? Mas assim, fala de um soluto e ó, fala qual que é a temperatura de congelamento dele e a constante crioscópica. Aí o exercício pede para você calcular o ponto de congelamento da solução, ou seja, qual que vai ser a nova temperatura de congelamento dessa solução, um soluto molecular não volátil com concentração molar 1 mol por quilo. Né, ó, então você já tem a concentração molar, tem a constante crioscópica, só jogar na fórmula e ser feliz, certo? Bom, bastante coisa ainda, né, sobre essa aula e tal, sobre esses fenômenos. Esse último fenômeno é um fenômeno interessante, né, super relevante e tal, que para quem continuar na área de química, na área de biologia, estudando, né, isso principalmente, vai lidar com uma certa frequência que é a osmose. Né? É uma característica, uma propriedade, né, coligativa, que é dada quando ocorre a passagem de um solvente por uma membrana semipermeável de um meio de menor concentração para um meio de maior concentração, né? Ou seja, de um meio chamado hipotônico para um meio
hipertônico. Isso a gente também pode estudar na biologia. A biologia também estuda muito esse fenômeno da osmose, porque é algo que ocorre com as nossas células. Né? Membrana semipermeável é uma membrana, não uma membrana, que permite a passagem de certas moléculas, né? Somente de certas moléculas. Então, o que é a osmose? Quando tem duas soluções de concentração diferente, de concentração de solutos, aqui, né? As concentrações diferentes. E essas soluções estão separadas por uma membrana que permite a passagem de moléculas de água. Vai ocorrer passagem de moléculas de água sempre espontaneamente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. A passagem de água é dada dessa forma, espontaneamente. Eu costumo pensar sempre que a água vai sempre no sentido de dissolver as coisas. Então, quando ela vê que do outro lado, numa outra solução, tem muito soluto, né, em relação a onde ela está, ela vai para lá, ela vai na tentativa de dissolver esse soluto, ok? Essa passagem de água, então, assim, é algo que ocorre também com as nossas células, porque as nossas células também têm membranas, né, e as membranas são semipermeáveis, permitem a passagem de certas substâncias. Então, o que acontece? Quando a célula é colocada em um meio onde a concentração, por exemplo, de sais, a concentração de sódio, de potássio, é igual à concentração que ela tem dentro dela, não há osmose, ela fica tranquila. Né? Não quer dizer que não há passagem de água, né? Quer dizer que a passagem de água que vai para dentro dela é igual à quantidade de água que vai para fora dela. Né? É uma coisa em que está em equilíbrio, né? Homeostático, né? Tem equilíbrio. Caso a célula seja colocada num meio que tem muito sal, muito mais sal ali, né, do que tem dentro dela, a água vai sair da célula, né? Porque a água vai na tentativa de dissolver aquele sal. Agora, e a célula fica murchinha. Agora, se a célula é colocada num meio que tem menos sal do que dentro dela, a água que está fora vai entrar na célula, né, na tentativa de dissolver aquele sal que está considerado, né, em excesso. E a célula vai ficar super cheia, né, e pode até explodir. Então é isso que é o rolê da osmose, cara. Né? Na química, ou, né, no estudo dos fluidos e tal, uma das propriedades bem interessantes é essa daqui, ó. Quando a gente tem soluções de concentrações diferentes, separadas por uma membrana semipermeável, a água vai sempre passar da solução diluída para a solução concentrada. Né? Ou seja, vai exercer uma pressão maior para o lado da solução concentrada. Né? Então está vendo que está aumentando a altura da coluna de água aqui. Né? Essa diferença de altura, que eu poderia chamar de ΔH, né? Não confunda com o ΔH da termoquímica, né? Por favor. ΔH da termoquímica é com H maiúsculo. Variação da altura gera pressão. Né? Essa diferença de altura, né, seria ou geraria a pressão necessária para impedir a passagem de água, né, que a gente chama de pressão osmótica. Então é como se fosse mais ou menos assim, ó. Tá passando água para cá. Se eu vim aqui nesse tubo com um pistão e empurrar esse pistão, né, empurrar esse pistão para exercer pressão no sentido contrário à osmose, a hora que eu conseguir chegar na pressão que seja suficiente para cessar a passagem de água, para impedir a passagem de água, eu tenho a pressão osmótica. Essa é dita pressão osmótica, né? Quando cessa o fluxo de água. Cessa o fluxo. Nossa. Cessa o fluxo de água. Beleza? Para soluções que têm solutos dentro dela, é como se a pressão osmótica equivalesse ao ponto de isotonicidade, ou é quando a solução fica isotônica em relação a outra solução lá que estaria do outro lado.
É possível calcular a pressão osmótica, né? É possível calcular qual que é a pressão mínima necessária para impedir o fluxo de água, né, em um determinado sistema. É por essa fórmula, ó. Pressão osmótica, que às vezes tem livros que chamam de π, é igual a concentração molar vezes R. R é uma constante, tá, galera? Ó, o número dela aqui em atm e o número dela aqui em milímetros de mercúrio. E T é a temperatura em Kelvin, né? Então é uma formulazinha, né? Essa pressão, a unidade dela vai ser dada em atms. Uma pressão, uma unidade de pressão. Então vamos lá. Soluções isotônicas são aquelas que têm a mesma pressão osmótica. Ó, interessante. O sangue humano tem pressão osmótica igual a 7,8 atm. Pressão 7,8 atm. A 37 graus Celsius. Então observe que eu vou escrever aqui 37 graus Celsius, 310 Kelvin. Né? Temperatura sempre em Kelvin. Qual será a concentração molar, concentração em mol por litro, de um soro glicosado para ser isotônico do sangue, ou seja, né, para que a sua pressão osmótica seja de 7,8 atm. Colocar soro na veia das pessoas não é tão simples assim, não é simplesmente dissolver o açúcar ali na água e pá, injetar na pessoa. É necessário saber, é necessário se conhecer a concentração da glicose dentro daquela solução, dentro daquele soro, para que essa concentração seja suficiente para que a pressão osmótica daquela solução seja igual à pressão osmótica do sangue. Aí beleza. Aí não vai ter a célula inchando, a célula murchando, tá ligado? Não vai ter problema, entendeu? E a gente quer calcular qual que é essa concentração. Então é só aplicar a fórmula. Pressão osmótica é igual a concentração molar, que eu não sei, vezes R, que é a unidade, o número é fornecido ali, né, a constante universal dos gases, vezes a temperatura em Kelvin. Fazendo as contas, né, passando para lá, passando para cá. Não vou também fazer todas as contas, né, cara? 0,31 mol por litro. Eu não conferi essa conta, né? Se puder, confira aí agora na calculadora. Mas observe, né? Assim, uma pessoa que vai ter uma empresa que produz soro glicosado para hospitais tem que preparar o soro glicosado com uma concentração muito específica para que não tenha problemas em relação à concentração, né, da solução ser diferente do sangue e tal, entendeu? Para não ter problemas com a osmose. A osmose está presente no nosso corpo, né, por meio dela, por meio da pressão osmótica, que ocorre o fluxo de água, né, entre as paredes dos capilares, por exemplo. Esse fluxo de água ocorre por meio da membrana plasmática, lembrando que a água passa com muita facilidade, né, por essa membrana, porque ela a membrana é hidrofóbica, né, ela não gosta de água. Então, quando a água entra, né, aqui na membrana, a membrana já, por ela, quanto antes a água passar para o outro lado, melhor. Então a água passa com facilidade por meio dessa membrana. Por isso que ocorre a osmose. Né? Então aqui é um exemplo, né? Meio isotônico, meio hipotônico e quando é colocada no meio hipertônico. Então eu vou chamar de volta o gifzinho lá do começo, acho que ele é mais útil para a gente entender isso, né? Olha lá, ó. Solução isotônica, solução hipotônica, ó, a água entra na célula. Solução hipertônica, a água sai da célula. É um transporte que não requer gasto de energia. As plantas também fazem, né? Nas células das plantas isso também pode ocorrer. A diferença é que a célula da planta é mais resistente, né? Tem essa parede, aqui a parede celular, né? Que é bem rígida. E galera, assim como pode ocorrer a osmose, a passagem da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, é possível ocorrer a osmose reversa, que seria justamente
a passagem da água do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Isso é um fenômeno não espontâneo. Não espontâneo, ou seja, gasta energia. Gasto de energia. É necessário aplicar uma pressão do lado hipertônico maior do que a pressão osmótica. Pressão osmótica. Representar como π, né? Maior que π, maior do que a pressão osmótica. Porque daí, além de evitar a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, você vai reverter esse processo. Olha só que coisa muito doida. É um dos processos de dessalinização da água do mar, mas é muito caro ainda, né? O governo brasileiro tem programas onde se fez a instalação, né, de sistemas de dessalinização por meio desse processo de osmose reversa, né, como é o caso do programa Água Doce. Daqui a pouco, né, no nosso encontro ao vivo, vou trazer para vocês duas matérias bem interessantes sobre esse programa, né, no país, né, para vocês verem como é que funciona. E aqui um artigo para vocês verem uma pequena demonstração da osmose para ser feita com materiais que provavelmente você tem na sua casa. Então é possível, provavelmente você pode fazer essa experiência na sua casa, ok? Ufa, falei bastante. O que nós vimos hoje então? A adição ou até agora, né? A adição de soluto na volátil provoca um aumento da temperatura de ebulição, uma diminuição da temperatura de fusão, um aumento da pressão osmótica e uma diminuição da pressão de vapor em um líquido. Tá bom? Tem que usar as fórmulas para calcular as coisas, né? São 4 fórmulas, uma para cada propriedade, né? Então, tranquilo. Solutos moleculares, que foi o que a gente estudou até agora, é só jogar na fórmula, galera. Agora, na próxima aula, a gente vai ver que os solutos iônicos a gente vai ter que considerar um fator que é chamado fator de Van Hoff. Se quiser ir já lendo isso, né, na apostila, manda bala, mas por enquanto é isso. Acho que é. Acabou. Valeu, galera. Falou então. Até daqui a pouco. Se cuidem, fiquem na paz. É nóis.